Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai tratar sobre saúde, longevidade, espiritualidade e gestão. Eu sou o Dr. Daniel Bratan e tenho aqui do meu lado a super... Andrea Ribeiro. E hoje nós temos um convidado extremamente especial aqui conosco para falar de um assunto que a gente gosta muito, que é o nosso mentor espiritual, o pastor Lucas, que é o pastor da Igreja Pura Fé, onde a gente frequenta. Então é um prazer imenso ter o senhor aqui, pastor. O senhor sabe o carinho que a gente tem com o senhor. E o senhor faz parte de toda essa história aí do Instituto. Não tem a menor dúvida que... Aliás, não só do Instituto, né? De antes do Instituto, o senhor já fazia parte sem saber. Amém. Né? Todas as vezes que a gente tinha dúvida de alguma coisa, era no culto do pastor que ele falava alguma coisa sem nem nunca termos contato. Até o que a gente não queria, Até né? o que a gente não queria, o pastor Lucas falava. Então é um prazer ter o senhor aqui, viu? Prazer é meu, doutor Daniel, André, obrigado. Uma honra pelo convite de estar com vocês nesse momento conversando e também de estar aqui para que se cumpra, né, a proposta do Evangelho de que possamos viver vida e vida em abundância. Então, quando a gente tem um momento como esse, quando ciência e fé se juntam, para que possamos viver o propósito de Deus, isso aqui é gratificante, isso aqui é maravilhoso. Embora eu não sou médico, eu sou pastor, eu honro a Deus pelo meu nome. Eu não queria se chamar outro nome, eu queria ser Lucas mesmo. Por ser Lucas, na Bíblia, essa nossa conexão entre ciência e fé, entre medicina e fé. Lucas era médico amado, médico de Paulo, e um grande médico, e também escritor do Evangelho. Então, Lucas é o que vocês são, médico de homens e médico de almas. Amém. É exatamente isso. Amém. E eu falo, né? Eu falo assim em todos os atendimentos, né? O pessoal até brinca, fala assim, como é que você fala de Deus na sua consulta? Eu falo assim, na verdade não tem como não falar de Deus quando você vai atender alguém que você está falando no sentido de curar, no sentido de aliviar uma dor, né? Eu falo corpo, né? Corpo, alma e espírito o tempo inteiro. Isso. A gente tem que estar acoplado, então é impossível, né? Você tentar tratar um paciente sem você estar conectado com ele, sem você estar conectado com Deus. Afinal de contas, ele criou a máquina, né? Ele criou o corpo humano. Então não tem como a gente dissociar, né? Eu conheço a máquina, mas não conheço quem criou a máquina, né? E eu acho que isso é algo que a medicina precisaria amadurecer muito, né, pastor? Exatamente. E se a gente é corpo, alma e espírito, não tem como você divorciar uma das partes, senão a gente morre. Exatamente. Isso significa, então, que para se tratar, para se cuidar, para viver plenamente, também não dá para cuidar só de uma das partes. Porque alguma situação ou uma das partes desconectadas da sua fonte vai entrar em problemas ou em situações difíceis. E o grande segredo de discernir que o fato de eu viver com Deus não me deixa ser irresponsável nem com a minha saúde, nem com a minha espiritualidade e muito menos com as minhas emoções. Então elas precisam estar alinhadas. Então a espiritualidade ou a vida na fé, ela não vem para nos distanciar da ciência ou da saúde, muito pelo contrário. Ela vem para nos unir. Exatamente. Ela vem para nos unir, ela vem para nos conectar. Ela vem para que a gente possa viver essa vida abundante que Jesus nos prometeu e nos disse que nós deveríamos viver. Com certeza. E aí eu falo às vezes muito para a Andrea, ela fala assim, nossa, às vezes você demora mais, você fica mais tempo numa consulta. Eu falo assim, vai muito do que está acontecendo ali. E às vezes tem coisas que você está ali conversando, que você está tratando o espírito. Tem hora ali que você está tratando o corpo. Tem hora que você está falando de coisas da alma. Então, e isso é diferente em cada paciente, né? Cada paciente é único. E isso é o grande diferencial, é a gente estar conectado o tempo inteiro. Mas mais importante que conectar com o paciente é a gente conectar com Deus, né? Mesmo porque, às vezes acontece, né? Eu falo os famosos insights, que a gente sabe que não são insights, né? Esses dias foi uma coisa muito engraçada, eu fui sair de manhã de casa e a gente tem uma Bíblia preta, super bonita, foi um presente que a irmã dela deu. Essa Bíblia não sai de casa, é a Bíblia que a gente lê. E aí na hora de eu estar pegando minhas coisas, vou levar. Eu até brinquei no Instagram, falei, hoje eu saí armado.
A Bíblia estava no banco. Mas ele não sai, tá? E eu não saio com essa Bíblia, ficar em casa. E aí, quando eu entrei no consultório, a gente sempre vai ter aquele momento com Deus, de oração, para se conectar. E aí veio a intuição, eu tinha uma outra Bíblia no consultório, que ficava na minha mesa, eu tirei e coloquei na gaveta e deixei essa lá nos livros. E aí, passou, daqui a pouco ela entra na minha sala, né? Teve um atendimento, ela pode contar um pouquinho melhor. Ela falou assim, nossa, o paciente saiu com uma Bíblia, o que você fez, né? Aí, Eu já entrei, né? Porque essa Bíblia foi a nossa primeira Bíblia que eu comprei. E eu entrei e falei, eu vi uma Bíblia na mão do paciente, é o que eu vi mesmo. Aí ele, é o que você viu. Eu falei, não, o que aconteceu? Você né, tava ali como médico ou você tava ali como pastor? Ai, foi muito engraçado, mas eu entendi o que Deus ali, né, estava fazendo através do Daniel. E eu honro isso e tenho muito orgulho de estar próximo a alguém que tem esse olhar. Um olhar espiritual, um olhar, ao mesmo tempo, de crítico, mas amor. Ele olha para as pessoas, ele corrige as pessoas de uma forma, mas aquela forma de carinho, né? E ele tem isso mesmo. Quando ele vai fazer algum tipo de cobrança, algum tipo, olha, você está se alimentando mal, você precisa fazer uma mudança aí, ele tem essa espiritualidade muito aflorada. E isso eu quando admiro. A primeira vez que eu vim aqui com a minha esposa, com a Tati, para a gente ser atendido pelo doutor, e a gente ficou ali um monte, aquele tempo gigante, me fez lembrar de Jesus Cristo, o médico dos médicos. E quando o texto de Marcos 5 diz que uma mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue, e ela decidiu romper toda uma questão de tradição e até uma questão do seu próprio corpo, porque eu não entendo disso, mas esses dias que eu fui fazer exame, que eu já tirei 12 tubos de sangue, já fiquei fraco, quanto mais... Imagina essa mulher sangrando 12 por 12 anos. Ou seja, ela está viva, já era um milagre. E então, quando ela corre até Jesus, e ela enfrenta uma multidão e toca em Jesus, ela é curada. Mas Jesus não deixa ela ir embora, Jesus quer, cadê ela? E no meio dessa situação tem uma outra situação acontecendo, que é a filha de um homem muito importante que estava doente. Mas naquele momento parece que, eu não vou dizer que Jesus imitou o Dr. Daniel, mas que o Dr. Daniel imitou Jesus, porque Jesus paga toda uma agenda. Ele quer conversar com aquela mulher. E ele diz, quem me tocou, a mulher vem temendo e tremendo, porque dentro daquela cultura, naquela situação, se ela tocasse em Jesus, Jesus se tornaria impuro, então ela e Jesus deveriam ser apedrejados, mas com Jesus é diferente, quem toca nele é o impuro que se torna puro. E quando Jesus diz, quem me tocou, que ela vem para conversar com ele, o texto diz assim, ela contou-lhe toda a história. Ora, eu tenho uma esposa em casa. Quando Tati vai me contar alguma coisa, eu sento. Porque tem todos os detalhes. Agora, imagine ela contando 12 anos de história. Desde o momento... E eu fiquei pensando, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus... Ela já não estava curada com o corpo? Mas vocês que trabalham na medicina sabem que não é só sobre um corpo doente, é uma alma ferida com os traumas que aquela doença trouxe ao longo dos anos. Então, ela tocar em Jesus curou o corpo, mas Jesus ouvir ela curou a alma. Exatamente. Então, o Jesus ouvir ela foi mais importante para ela do que só a cura. Porque ela sai dali não apenas com o corpo restaurado, mas com a alma alinhada. Então, esse ouvir de Jesus, parar toda a agenda dele para ficar ouvindo ela, é onde a cura e o alinhamento da alma acontece. Então você tem uma alma alinhada com um corpo restaurado. Daí diante,
vida Só abundante. Só graça. Só deixar acontecer. É o que eu falo muito para André. Eu falo assim, Sim. Jesus curava ouvindo. Aliás, né? é o que você Exatamente. mais fala, É o né? que eu mais falo. Eu falo assim, primeiro você tem que ouvir o seu paciente. Ali começa o processo de cura. Se você não ouvir, você pode até acertar o tratamento do corpo físico, mas vai ficar algo lá nessa alma que mais para frente vai somatizar em alguma outra doença. Exatamente. E aí você não vai curar, você vai resolver um sintoma. E o papel do médico não é esse. O papel do médico é ir além. Você tem que ir na raiz do problema. E para ir na raiz do problema, requer que você tenha uma empatia. Você tem que se conectar. Para isso você dispõe do seu tempo, você tem que olhar no olho, você tem que entender. E mais do que isso, eu sempre faço esse exercício. O paciente está falando, eu me coloco sentado no lugar dele, com a dor dele. O que ele está sentindo? O que ele está... Né? Para ele trazer tudo isso à tona. Ter a coragem de vir aqui e falar, porque não é fácil, é um estranho. A gente nunca, não me viu, né? Eu ouvi dizer, alguém me deu uma dica, falou, vai lá, achei legal. E a pessoa troca. Eu falei, então, quanto mais a gente se conecta, mais o paciente fala, eu falo assim, vai acontecendo a cura. E às vezes eu falo assim, a coisa demora, não sei por que está demorando, mas é porque a conexão está fluindo, né? Então eu falo assim, não interrompe. Por quê? Porque Deus deixa ele está tratando ali junto. Né? Então eu falo assim, e nenhum dia no Instituto começa que não tenha a oração. Porque é a hora que eu falo assim, eu tenho que se conectar com Deus. Né? É Ele quem cura. E quando o paciente volta e fala assim, ai, obrigado, eu falo, não fiz nada. Eu só segui a ordem dele, entendeu? Mero instrumento. Não tem mérito nenhum meu. Tem mérito de Deus. Ponto. É só isso. Só para mais um exemplo, quando Jesus foi curar um cara que estava doente há 38 anos com algum tipo de paralisia, e eu estive em Israel e o tanque de Betesda era o lugar onde provavelmente acontecia alguma coisa, porque tinha muita gente doente ali, e aquele cara estava lá esperando que a água se movimentasse, porque tinha uma certa possibilidade de cura, e Jesus chega ali, e Jesus diz para o homem, você quer ser curado? Ora, se o cara está doente há 38 anos, o que você imagina? É óbvio, né? Ele quer ser curado. Exatamente. Mas naquele momento Jesus sabe que aqueles anos todos de enfermidade carregou traumas. Sim. Então, ao invés do cara dar uma resposta objetiva, não, ele dá uma resposta de desabafo. Toda vez que eu vou pro tanque, alguém chega antes de mim, ninguém me ajuda. Mas Jesus não fez essa pergunta. Mas Jesus ouviu ele. Por quê? Porque esse é o desabafo. Eu acredito, e aqui é exatamente isso que a gente está falando, Provérbios diz, né, que o coração alegre formoseia o rosto. Então ele está querendo dizer que se você tiver com a sua alma alinhada, o seu corpo vai responder. Então naquele momento, antes de Jesus falar para ele, levanta e anda, Jesus teve que alinhar a alma dele, para que o corpo pudesse responder à alma. E hoje a gente já sabe das doenças psicossomáticas que são geradas por uma alma desalinhada. Com certeza. Na verdade, eu falo, né? Eu falo muito isso na consulta. Na verdade, toda doença começa lá na alma, né? Nesse mix de sensações, né? Porque eu falo assim, hoje eu vejo muito, o paciente fala assim, porque eu ando muito cansado, ando muito ansioso, né? Ansiedade, depressão, doença do século. A expectativa do OMS agora que a gente vai ter quase 1 bilhão de pessoas que vão ter algum tipo de transtorno mental, né? Entre ansiedade, depressão, burnout. E aí quando o paciente fala assim, porque eu tenho ansiedade, é muito rápido e fácil você acertar um ansiolítico que vai apagar aqueles sintomas, mas não vai tratar a causa. Eu falo, mas como é que você acha a causa? Eu falo, só você ir perguntando por quê. Mas eu sou ansioso, mas por quê? Porque eu acordo agitado. Mas por quê? Porque eu durmo mal. Mas por quê? Porque meu filho está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo com seu filho? Aí a pessoa se assusta. Mas é que ele não está indo bem. Está acontecendo uma coisa. Estou tendo um problema com meu marido. É de agora? Aí ela vai puxando. E a conversa vai desenrolando. Quando você vai ver, é uma coisa muito lá de trás. Está enraizado na pessoa. E só dela estar ali falando e desabafando, isso eu tive um caso que uma paciente veio indicada por outra, e ela veio ali trazendo a história de que ela estava se sentindo numa angústia sem fim. E aí a gente conversando, eu perguntei, mas por que você sente assim? Porque eu não estou conseguindo dormir direito. É assim, eu passo a noite meio que em claro, porque eu tenho que cuidar do meu pai. Mas por que você cuida do seu pai? Porque minha mãe já faleceu, minha irmã
teve um câncer e aí acaba sobrando para mim. E aí eu me culpo, porque eu não fico muito com meu marido, com meu filho. E aí todo dia eu tenho que ir lá, meu pai já tá bem, tá indo bem. Isso me angustia. E a gente foi conversando e aí é legal, porque aí a coisa vai fluindo, né? Vai vindo aqueles insights, as intuições. E aí eu falei para ela assim, mas e sua irmã, como é que tá? Ela falou, ela tá indo bem. Inclusive, ela tá recebendo alta do tratamento. Aí eu falei para ela, então você não acha que está na hora de você dividir um pouco a carga? Já que ela tá bem, vai fazer bem até para ela, de estar voltando à rotina. E eu sei que o bate-papo foi desenrolando, e quando acabou a consulta, ela falou assim, nossa, doutor, eu tô tão bem, tô tão leve. Ela falou, é como se você tivesse me dado alguma injeção. Eu falei, é exatamente isso, é você curar a alma das pessoas, né? E isso não tem como a gente cronometrar. Vou fazer isso em 1 hora, em 1 hora e meia. Isso é quase que impossível a gente cronometrar. A coisa simplesmente vai acontecer, né? Não tem como. Com E certeza. o legal é que os pacientes, a grande parte, né? Pelo menos de 2 a 3 no dia, a gente tem essa história. A gente estava até conversando com a Giovana, que está aqui conosco, e ela brincou isso ontem. Falou, começa lá no Daniel e termina em mim, né? Porque os pacientes chegam lá chorando, contando que, né, o que de fato aconteceu ali na sala, e aí ela continua. Então, assim, estar preparado para curar almas, porque é mais do que curar o físico. Exatamente. Porque curar físico, às vezes até tem uma receita de bolo que a gente estava brincando, né? Existe um remédio para isso, mas a alma não. Não. A alma é você escutar, ir tratando aquela pessoa. Você não sabe o que vai acontecer ali. Mas estar preparado para isso requer, sim, intimidade com Deus. Exatamente. Requer intimidade com Deus, requer você conhecer a ti mesmo, em Deus, as suas próprias limitações e a maior certeza de que, às vezes, eu não tenho que ter respostas, eu só tenho que ouvir. Uhum. O que disse o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, na carta, dizendo para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, e ali não é a ideia de pecado no sentido religioso, é pecado no sentido de fraqueza, dificuldades, situações difíceis. E Tiago já era um grande psicanalista naquela época, e Tiago, que era um pastor da igreja, disse, e quando vocês fazem isso, haverá cura na alma de vocês. Tiago falou isso no 1º século. Ele não falou isso a partir de um diagnóstico. Ele falou isso apenas a partir da experiência da fé. Olha, quando vocês conversar uns com os outros, que vocês precisam fazer isso, haverá cura na alma de vocês. É isso. E hoje a ciência explica, né? Isso que é o mais legal. Hoje a ciência está aí, né? O Dr. Polzac lá nos Estados Unidos, Sim. desde os anos 80, ele está construindo pesquisas com a ocitocina. E aí, o que é o mais legal? A ocitocina é um hormônio liberado na hora que você se conecta com pessoas. Na hora que você tem a conexão, né, pessoa com pessoa, né, e conexão assim, olho no olho, conexão de você encostar, a ocitocina é liberada. E o mais legal é que quando a ocitocina sobe, o cortisol abaixa. E aí o paciente, a pessoa tem uma sensação de bem-estar muito grande, né? E aí falam que hoje a ocitocina está sendo usada em tratamento de ansiedade, de depressão, no autismo, na esquizofrenia, na compulsão alimentar. Então, ou seja, a ciência comprovando coisas que já estão escritas no livro da vida. Há um cientista que também era cristão e ele escreveu uma frase, não me lembro o nome dele, e ele disse que a ciência, os cientistas, estão subindo a montanha da verdade, tentando escalar. Mas quando eles chegarem lá, aqueles que abraçavam a fé já estarão sentados. Por que ele diz isso? Porque a conexão com Deus faz com que você se antecipe para coisas que talvez, por exemplo, quando o Tiago escreve isso no 1º século, talvez não fazia sentido. Mas hoje a ciência comprova que aquilo que está escrito na palavra já faz muito sentido, muito tempo antes. Como, por exemplo, o doutor deu aqui o exemplo de ansiedade. Quando eu li o que Jesus aconselhou para quem está com ansiedade, eu falei, gente, não é possível. Porque eu pensei, você está com ansiedade, vai orar, vai jejuar. Ele não fala de orar, ele não fala de jejuar, ele não fala de ir para o culto, ele não fala de você ficar dias e dias em orações, ele fala, você está ansioso? Olha para as aves, olha para os passarinhos, olha para as árvores. O que ele está querendo dizer com isso? É esse contato com o natural
que vai fazer a gente se aliviar e lembrar que tem um Criador de todas as coisas. E o doutor pode falar melhor do que eu, que cada dia mais nós estamos desconectando do natural, Exato. desconectando da natureza. Cada dia mais está ficando cada vez mais barulhento, cada vez mais artificial, cada vez mais tela, cada vez mais luz, cada vez mais toque no celular. E menos contato, né, pastor? E menos contato, exatamente, com a natureza. E Jesus já está falando isso antes, que algumas vezes o que você precisava para lidar com a sua ansiedade é colocar esse pé na terra, tomar banho de chuva. Às vezes o que você precisa... É o simples. É o simples. É o simples. É se expor a um sol de manhã. As coisas mais simples da vida. Então, como Jesus já estava nos ensinando a lidar com a maneira tão simples da vida a partir da fé. E na hora que você vem com esse simples, né, você começa a entender o tamanho da força desse Criador. Exatamente. E aí você para de ter medo, você para de temer. Porque hoje, né, a ciência fala assim, a ansiedade é o olhar excessivamente para frente. Né? Aí Harvard fez um estudo e mostrou que 60%, né, das pessoas que têm ansiedade, que têm preocupações excessivas, 60% dessas preocupações não tem a menor chance de acontecer e elas focam nisso. Né? E aí a gente fala, inclusive num culto que o senhor falou esses dias, se ele está com você, você acredita que tudo vem dele, que está tudo alinhado, vai ter medo do quê? Do quê? Porque se precisar do milagre, ele já sabe, ele vai fazer. Mesmo que você, né, não estiver alinhado, por misericórdia ele vai fazer ainda. Exatamente. E aí que entra o papel da oração. Por quê? Eu sei que às vezes a oração sempre é tratada a partir daquela ideia de pedir. Mas a oração, ela vai muito além disso. Ela vem a ideia da confissão. Porque ele disse, só tem uma maneira de você se livrar dessa ansiedade completamente, é se você descarregar ela. Então faça isso em mim. Contem tudo para mim. Você está com medo do quê? E à medida que você vai orando e contando tudo para o Senhor, estou com medo disso, estou com medo daquilo, como que eu vou pagar aquilo amanhã? E você vai lançando nele. Essa é a palavra bíblica, lançai nele toda a vossa ansiedade. Não é falar só, é lançar, é entregar. É colocar e falar, não penso mais nisso. E esse é o papel da oração. Essa entrega, essa confissão que te alivia. Fala, cara, já entreguei. Pronto. Tá com você. Agora eu vou viver um passo de cada vez. Exatamente. E eu falo muito isso, né, para os pacientes, né? O paciente fala, mas eu tô angustiado, porque eu não sei o que vai acontecer. Pronto, esse é o ponto. Você não sabe, mas Deus sabe. E se você confia nessa força maior, que já sabe tudo o que vai acontecer, tá temendo por quê? Né? Tá ansioso por quê? Né? Então aí a gente vai conduzindo dessa maneira e aí é natural que o paciente ao longo ali da consulta, e nunca é uma consulta rápida, né? Eu falo assim, acho que a consulta mais rápida ali dura 1h30. Não, ontem foram 3 horas. A paciente pode se manifestar aqui. Ontem foram 3 horas a última Não, consulta. ontem à noite, inclusive ela falou, o Daniel postou, e a paciente, fui eu, a Giovana e eu ali. Daniel, e 3 horas de consulta. Eu falei, amor, eu preciso ir embora, o Bentinho precisa dormir. Porque eu falo assim, e tem horas que o que cabe às vezes do médico, eu falo assim, é ele descer o patamar dele. E a hora que você conta, às vezes acontece, ele conta uma coisa e fala, já aconteceu comigo. Ele, como assim? Já aconteceu. E na hora que você coloca ali, né, você igual por igual, que é o que Jesus fazia. Jesus não andava em cima de um carro, não andava diferente dos outros, ele andava junto, lado a lado, olhando no olho. A expressão bíblica para Jesus em Hebreus diz que ele é alguém que pode ser tocado. Isso parece não fazer sentido quando a gente lê assim, mas dentro daquela cultura, da cultura do judaísmo, dos dias de Jesus, se a pessoa tem uma lepra, se a pessoa tem um fluxo de sangue, ela não pode tocar em alguém para que essa pessoa não se torne impura. Então, aqueles que faziam o papel da religião, que eram os sacerdotes, se um leproso tocasse nele, ele tinha que ficar 7 dias se purificando. Mas Jesus é alguém que pode ser tocado. Acessível. Então ele chega na cidade, o leproso diz, se tu quiseres, podes me curar. Aí Jesus vem e toca nele.
O que dentro daquela tradição não se pode fazer isso. Mas Jesus vem nos mostrar que aí está um nível de cura. Ele não cura alguém só no sentido físico, mas quando ele toca, e agora com essa aula que a gente recebeu aqui, a gente sabe o que foi liberado naquele homem. Exato. Não é só... Existe um hormônio, né? Eu gosto de dizer isso, André, que sobrenatural e natural, para mim, depois de anos já de fé... É a mesma coisa. Tá ficando a mesma Tá coisa. ficando a mesma coisa. Porque só é natural porque o sobrenatural controla. Exato. E o sobrenatural começa a ficar natural a partir da fé. Exatamente. Então fica na Vai ficar na mesma mesma coisa. coisa. ali. E aí tem gente que fala assim, você parece louco. Falando, rapaz, você que tá doido. Porque tem amigos médicos que falam, como é que você fala disso? Você é doido? Não, doido é não falar, doido é não tocar nesse assunto. Né? E às vezes acontece, tem alguém que fala assim, mas você acredita mesmo em Deus? Porque eu não acredito. Eu falo, não, então vamos lá. Ciência falando, não sou eu, tá? E também não tô falando de religião. Fizeram agora em Manaus a pesquisa, eu já falei disso. Pegaram os pacientes, colocaram dentro da ressonância magnética. Coloca lá uma imagem, a região occipital aumenta o fluxo de sangue. Coloca o paciente para ouvir uma música, a região temporal aumenta o fluxo de sangue. Aí o neurologistas, né, fazendo a pesquisa, faça uma oração aleatória, do jeito que você quiser. E aí o que começou a acontecer? O lobo pré-frontal começou a aumentar o fluxo de sangue numa velocidade de 7 ml por minuto. E o que mais assustou foi quais neurotransmissores que foram liberados. Porque a primeira coisa que veio na cabeça foi liberado serotonina, todo mundo ficou calmo. Não, liberou cortisol em doses altíssimas, norepinefrina, vasopressina. Ou seja, a oração te tira de um estado de quietude, de calmaria. Ela te leva para um êxtase, quase que para um êxtase. Exatamente, entendeu? é isso que ela faz. E aí o mais engraçado, esse ponto no cérebro é a área do discernimento, a área da decisão. Então assim, de uma maneira, né, direta, estão concluindo que o paciente que ora, ele é mais assertivo, ele toma decisões melhores. Com né? certeza. E aí lá nos Estados Unidos, né, o Andrew Newberg, ele fez esse estudo e ele pediu para o paciente orar por 8 semanas. E depois o paciente voltava e fazia a ressonância de novo. E o mais engraçado é que assim, aumentou o fluxo de sangue e aí o cérebro começou a ficar mais forte, o cérebro ficou mais forte, ganhou massa cinzenta. É como se a gente treinasse o braço. Então a gente treina o braço e ganha músculo. E o cérebro ali hipertrofiou, ganhou massa cinzenta. Isso não pode acontecer. Aconteceu, foi comprovado. Então, o paciente que orou mais, né, ele ganhou uma área na região do cérebro, ficou mais forte e ele pôde decidir melhor. E uma outra coisa, quando esse paciente agradecia, fazia, né, o sinal de gratidão, essa mesma área aumentava o fluxo. Oração e gratidão. E foi depois desse sensacional. estudo, né, meu amor? Nós colocamos ali na clínica 2 vasos, Sim. onde os pacientes colocam ali Sim. Um pedido de oração, na qual nós estamos convidando o pastor Lucas para orar por esses pacientes. Com certeza. E também um outro vaso, onde ali ele vai escrever a gratidão dele, né? Porque todos nós temos Amém. vários motivos para agradecer. Exatamente. É isso que eu falo, não tem como desconectar, pastor. Não dá. Impossível. Medicina, né? Anda com a espiritualidade. Exatamente. E loucos são aqueles que acham que isso está desconectado, né? Ou quando muitas vezes fala assim, mas eu resolvo o paciente. Não. No meu tempo de UTI, eu pude viver isso ali no dia a dia, né? Existiam pacientes que se olhava, né, num estado muito, muito, muito grave, né, que eu pensava do ponto de vista técnico, poxa, o jogo acabou. E aí o jogo começava. Do nada renascia. E o paciente ficava bem. E aí a gente viu o oposto. Alguém que estava muito bem, que de repente acabava partindo, acabava mal. E aí, por quê? Por quê? Todo mundo ficava falando, por quê? Se isso não te incomoda? Eu falava, não, porque Deus quis. Então você deixa tudo na mão dele? Claro. Eu faço o meu melhor. E quem decide, né, o apito final, né, o carimbo final, é ele que bate, não somos nós. Né? Então, assim, não tem essa... não existe mais nada o que fazer aqui. Esse mês eu tive a oportunidade de atender 2 mulheres que já eram menopausadas com diagnóstico pelo ginecologista. Olha, tá menopausa, pode... Né, vamos começar a tratar e não tem como engravidar mais. Inclusive, uma delas fez ultrassom, não tinha mais reserva de óvulo no ovário. Ou seja, olha, não tem mais como engravidar. E tudo bem, está vivendo a vida, dali 2 anos a mulher engravidou. Quem explica, né? A ciência mostrava, não pode engravidar.
né? Aí hoje, quando as pacientes perguntam assim pra mim, eu falo assim, você tá na menopausa. Então não posso mais engravidar? Ó, Depende. depende. Olha, é difícil eu te dizer isso. Hoje eu falei isso pra uma paciente, falei, depende. Porque assim, Pela medicina, não. eu falo assim, pelo técnico, não, mas quem define é ele lá em cima. Então, se ele quiser, ainda assim dá. Até porque se ele é o criador das leis, ele é o único que pode interferir nelas. Exatamente. E eu acho que a palavra de Deus tem um esforço enorme para mostrar que se ele é o criador das leis, ele pode interferir nas leis. Pode. Então, os milagres não é Deus anulando a ciência, é mostrando que ele, como soberano, interfere do jeito que ele bem entender. Exatamente. Como ele bem quiser, ele interfere. Exatamente. Sendo ele o soberano. E ele gosta de fazer umas Ele surpresas, ama né? fazer isso. E é onde a gente menos espera, Exato. é a hora que acontece, né? Exatamente. Mas esse alinhamento, doutor, entre fé e saúde, né? Veja, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, eu acho muito interessante a recomendação que ele dá. Ele ressuscitou a menina de 12 anos e falou assim para os pais: deem de comer a ela. Eu esperava qualquer coisa de Jesus. Menos isso, né? Menos essa declaração. Será que ele não está nos ensinando que o fato de milagres acontecerem não arranca a nossa responsabilidade da nossa saúde e do nosso dia a dia? Com certeza. É como se ele estivesse dizendo, eu não vou ficar brincando de ressuscitar ninguém aqui não. Já que eu ressuscitei, porque isso o meu poder fez, cuidar, dar de comer, fazer todo o papel para que a saúde dessa menina esteja alinhada, ela possa crescer, é com vocês. Então Jesus está nos ensinando que a vida na fé precisa estar acompanhado com esse alinhamento da saúde. E a gente volta no corpo, alma, exatamente. Porque lá na frente, o apóstolo Paulo vai falar com o filho dele, Timóteo, que é pastor, e eu como pastor eu sou um pastor jovem, mas eu faço um pedido aos pastores para que cuidem da sua saúde. Cuide da sua saúde. Porque o nível de estresse, o nível de situação em que a gente enfrenta, é assim, no mesmo dia que a gente faz um casamento, a gente faz um funeral. No mesmo dia que você está se alegrando com um bebê que nasceu, você está consolando uma família enlutada. No mesmo dia que você está pregando a palavra do Senhor e encorajando vidas, você está lidando com pessoas que estão vivendo situações difíceis no casamento, na família. Então, o nível de situações que vão acontecendo e que vão desgastando a gente é muito alto. Por isso que o apóstolo Paulo disse para os pastores: cuidem de vocês mesmos e da igreja de Deus. E para o filho dele, Timóteo, que tinha algum problema no estômago que eu não sei, eu estou desconfiado que é gastrite nervosa. Porque depois que eu comecei a pastorear, eu comecei a sentir esses mesmos probleminhas do estômago. E Paulo fala assim para Timóteo, veja, Paulo poderia falar para Timóteo, ore, jejue, mas Paulo fala assim, olha, você está tomando água com aquele problema que você tem, coloca um pouquinho de vinho. Por alguma razão, eu não sei o porquê Paulo fala isso para Timóteo. Mas o que está querendo dizer é que se você tem meios para cuidar da sua saúde, isso é a vontade de Deus que se faça. Exatamente. E eu falo assim, às vezes as pessoas, eu vejo muito isso no dia a dia, às vezes o paciente fala assim, porque a minha vida é uma correria, eu sou empresário, tenho isso, eu faço aquilo, e aí eu me cobro muito, isso gera uma ansiedade, aí tem frustrações, aí eu fico deprimido, quando eu vejo eu estou no trabalho querendo estar com a minha família, estou na família, fico preocupado com o meu trabalho e fica aquele mix. E aí eu lembro do que o senhor falou umas 2 semanas pra gente. O senhor falou assim, em várias passagens da Bíblia, né, citam momentos em Jesus entrou na casa e se recolheu. Foi. E Jesus se afastou e ficou, né? Então, assim, se ele veio, né, programado para ser, né, o maior homem de todos, e que ele sim iria resolver o mundo, né, abraçar o mundo e resolver, até ele tirava um momento e, né, para poder se desconectar e, na verdade, não se desconectar do mundo terreno e se conectar com o Pai, para que as coisas fluíssem. Né? Eu falo assim para o paciente, como que você quer abraçar tudo e fazer tudo e achar que vai dar conta? Nem Jesus,
né, daria conta. Inclusive, ele parava e tinha um momento dele de conexão com o pai, até para ele ter os insights Várias e vezes. ter as orientações, né? Várias vezes ele fazia isso. Várias vezes ele dizia para os seus discípulos, ó, que ninguém saiba onde eu estou. Algumas vezes, de madrugada, ele levantava sozinho. E eu estive lá em Israel, ali no Mar da Galileia, onde ele se levantava e ficava de madrugada sozinho orando, perto do mar, aquele grande lago, né, que não é um mar, é um grande lago. Contato com a natureza. Ou seja, ele ficava sentado. Eu fiquei ali, 2:30 da manhã, sem nada ali, e aquele contato. E ele fazia isso quase sempre. Veja, eu amo esse texto. Numa tempestade acontecendo e ele dormindo. Dormindo, calmo. Ele estava Olha cansado. o nível, né? Ele estava cansado. Se eu sou quem eu sou, e se meu pai é quem ele é, não é o meu tempo de morrer. Essa tempestade não vai me matar. Esse barco não vai virar, né? E ele falou para os discípulos, falta de fé de vocês, hein? E eu sempre pensei que a falta de fé fosse que os discípulos deveriam fazer assim, mar, aquieta agora. Mas, pensando melhor, a falta de fé é a seguinte, se o meu mestre está dormindo, a gente está aqui estressado por quê? Exatamente. Vamos dormir também, cara. Vamos relaxar. E eu penso que o desafio de você confiar e descansar e aprender a tirar um tempo de descanso, não só quando está tudo bem, mas principalmente em tempos difíceis, falar, mas vou tirar um tempo de descanso agora. Se você não puder descansar sua mente para tomar uma decisão certeira e achar que no meio da bagunça as coisas vão conseguir ser bem decididas, e era nesses exatos momentos que Jesus tinha esses tempos em quando as coisas pioravam, ele saía de cena para poder se fortalecer e resolver as situações. Várias vezes ele fazia isso, nos ensinando a aprender a lidar com isso, aprender a lidar com esses níveis de situações, não é? Quando ele estava no Getsemane e acontece todo aquele processo que a ciência explica, o doutor pode explicar melhor, que é o de hematilose, quando as glândulas sudoríparas capilares se rompem por causa do nível de estresse e ansiedade que ele está. O que ele está fazendo ali? Ele está pegando todo aquele nível de estresse que ele vai viver na cruz e ele está antecipando. É o que a neurociência nos ensina hoje. Por exemplo, você vai fazer uma dieta ou alguma coisa, antecipe na sua mente as dificuldades para que você possa, quando for enfrentar elas, isso já não vai te trazer tanta dor. Nem tanta dor, nem tanta ansiedade. Exatamente. Na hora que você explica antes o que vai acontecer, você já quebra esse processo. Exatamente o que ele faz. Ele traz isso no Getsemane. E quando ele traz isso no Getsemane, e ele vive todo aquele estresse, que ele se levanta então para viver o seu caminho de cura, como o médico dos médicos, ali ele assume a nossa dor, ele se coloca no nosso lugar como paciente, e ele faz o seu caminho. Isso é possível exatamente por isso, porque ele traz toda aquela situação para aquele momento, e depois disso ele está tão bem alinhado que nada mais. Nada tira ele do eixo ali, né, pastor? Doutor, a frase mais bonita dele é na cruz, André. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Até porque, isso é um dado importante, até porque ele tinha que, pela fé, ressuscitar no domingo, porém, ele não tinha túmulo. Então, quem que ia tirar ele do túmulo? Quem que ia preparar o corpo dele como se fazia? Não sei. Só que o que Jesus estava dizendo é: o que eu tinha que fazer, eu fiz. Cumpri minha missão. Daqui para frente já não é mais problema meu. Não é mais comigo, exatamente. Com o Pai. E nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pronto. A história se seguiu. Alguém resolveu. E algumas vezes o que nos falta é entender isso. Eu vou fazer, eu vou me cuidar. E aquilo que não cabe na minha alçada, Vou entregar. eu vou entregar, eu vou deixar Exatamente. Deixar ele resolver. E é isso que eu falo, quando o médico entender, faço o meu melhor. Mas nós somos limitados e vamos chegar até aqui. Ótimo, porque daqui para lá não é mais conosco. Nós vamos fazer cumprir a jornada. E daqui para frente? Ele resolve. Deixa ele. Está nas mãos dele. Quantas vezes, né, na UTI, né, colegas falavam assim, mas a gente não tem mais como prosseguir aqui.
Ótimo, então deixa nas mãos dele. E aí a gente até brincava, falava, na hora que a gente parou de interferir, começou a melhorar. Não, porque a gente fez tudo que deveríamos. Tá tudo feito, tá tudo instalado. Daqui para frente, é a gente aguardar. E aí Deus vai se manifestar. Ele vai fazer. É nas mãos dele que vamos entregar, né? O Thiago deu uma palestra, um culto, o Thiago Brunet, Sim. e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, quando tudo tá dando errado, né? Você não tem mais o que fazer, porque um problema a gente resolve, mas tá tudo em tempestade, né? Fica tranquilo, é nas mãos dele que tem que estar. Não adianta você ficar ali se angustiando. Entrega, vai para casa e vai com a certeza. E calmo, porque se tá tudo assim bagunçado, tá nas mãos dele, né? Pronto. E isso, quanto é importante o médico estar preparado. Exatamente. Porque tem coisas que o médico não vai conseguir solucionar, e nem é. Mas aquela consulta, ela pode ser um divisor de águas. Porque às vezes no físico você não pode tocar. No físico você não pode melhorar. Mas a alma você deveria, porque é o papel de todos, não só do médico. Você deve estar pronto para curar almas. E esse não é só o papel do médico. Sabe que, te ouvindo agora, André, Lucas, né, o médico, ele escreve o evangelho dele e ele faz isso como por entrevista. Então, Lucas começa a entrevistar as pessoas que foram curadas por Jesus. Eu queria muito estar lá presente. E ele sai entrevistando. E Lucas, por ser médico, ele é muito detalhista em situações. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro que tinha febre. Lucas não diz que era febre. Lucas diz que era uma febre muito alta. Eu tenho um doutor que pode me dizer que febre muito alta não é a mesma coisa de febre. Tudo indica que talvez ela estava até alucinando, porque vieram correndo falar dela para Jesus. Febre muito alta. E por que isso acaba sendo tão importante? Porque Lucas, ao escrever como médico, ele está dizendo, nesse momento da mulher do fluxo de sangue, nesse momento da sogra de Pedro, que até onde a medicina pôde chegar, chegou. E agora? Agora o meu papel é te apresentar alguém que pode fazer o que eu não consigo mais fazer. E é aí que eu falo do papel de Lucas. Como médico, ele representa a sabedoria da ciência, da inteligência, do intelecto, da busca. Mas Lucas deixa bem claro, vai ter situações que a única coisa a fazer é chamar ele. É chamar ele e entregar. Exatamente isso, né, pastor? Exato. Gente, que bate-papo maravilhoso, Que né? bacana. Nossa, pastor, você tem que vir mais vezes. A gente falar de medicina, Deus, Jesus, cura, é maravilhoso. Passaria a noite inteira Com aqui certeza. falando. Foi um Amém. prazer Meu. inenarrável estar aqui com o senhor. É um prazer imenso. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu continuo orando, vou estar orando pelos pedidos e pela gratidão e orando por vocês, para que continue inspirando a fé, e continue trazendo discernimento à alma das pessoas e também alinhando a saúde e o comportamento. Eu não sei, doutor, se a sua mãe ou sua família é cristã, mas eu sei que o seu nome é profético. Porque o Daniel na Bíblia ele não era só um profeta. Até hoje a ciência estuda o famoso jejum de Daniel. Ou seja, Daniel, além de ser um homem de muita oração, Daniel nos ensina a cuidar do corpo. Então o seu nome é profético. Amém. Você, com a Andrea, vocês não estão apenas com o Instituto Bratan nos ensinando a cuidar do corpo, mas também nos conectando com aquele que criou todas as coisas, que é o nosso Pai. Amém. E essa é a minha oração. Amém, pastor. Amém. E esse é o nosso propósito. Amém. Gente, a gente conversou aqui com o pastor Lucas, foi um prazer imenso. Já conecta aí, clica aí no Instagram dele, começa a seguir, né, pastor? É Pastor Lucas Gomes. Pastor Lucas Gomes. Clica no meu Instagram, @doutor.danielbratan, @AndreaNaaraBratan. Ribeiro Bratan. Ribeiro Bratan. E começa a seguir a gente. E até o próximo episódio, gente. Na próxima semana estamos aqui de volta, eu e a Andrea, para trazer mais novidades para você, mais conteúdo. Fique com Deus e até a próxima.